saiba que as suas forças podem acabar, mas a de Deus não acaba nunca. Hoje eu quero falar uma coisa, vou procurar ser bem rápido, sobre encorajamento. Hoje a gente liga, né, as mídias, eu ia falar, abre o jornal, não tem mais essa, né? Apesar que tem gente que ainda lê, mas você liga as mídias na TV aberta ou em qualquer canal de mídia aí, as notícias são muito ruins, muito ruins. Tem umas que são fatos, de fato acontecem aquelas coisas, mas tem outras mídias que exploram o sensacionalismo. Quer dizer, quanto pior estiver, melhor para esse pessoal. Talvez atraia mais atenção, não sei. Eu lembro que antigamente tinha um jornal que chamava Notícias Populares. A gente usava aquele termo do seguinte: pô, notícias populares você espreme e sai sangue, né? Então, em todas as áreas, saúde, trabalho, né, emprego, né, procura de emprego, segurança, sobretudo segurança, e parece que o pessoal gosta mais disso daí. E aí você fala, puxa, vou sair de casa com toda essa violência, com toda essa falta de emprego, estou desempregado, não consigo. Ah, agora tem vírus disso, vírus daquilo, vírus daquele outro. Puxa, e se eu pegar uma doença, tal? Então, tá difícil sair de casa, tá bem difícil. E ninguém te dá uma palavra de encorajamento, né? Ninguém chega para você e fala, não, vai nessa, confia em Deus, vai fundo, que, né, tenta fazer alguma coisa, procura ali, procura ali. Existem pessoas boas que ainda dão conselhos, né, para você procurar um emprego, se é o caso de você estar sem. E assim, a Bíblia tem muito encorajamento, muito. Só que é interessante, Deus ele não livra você das dificuldades. Não é encorajamento assim, oh, agora a sua vida vai ser um mar de rosas. A sua vida agora, e às vezes eu converso com algumas pessoas que estão bem derrubadas, e eu percebo assim na conversa que querem meio que se converter ou se entregar para Jesus porque suas vidas vão melhorar. Agora os seus problemas vão se acabar e agora então vamos tocar o barco aí que eu vou de vento em popa. Não é assim. A vida cristã não é assim. Para algumas pessoas até podem se tornar mais difíceis, até por conta de princípios. E às vezes a pessoa é de um jeito, ou faz determinadas coisas, está acostumada a fazer aquilo, ou é um determinado trabalho que a pessoa faz e que, quando se converte, vai contra os princípios cristãos. E aí a pessoa fala, e agora? Vou ter que lutar com isso. E é uma luta, de fato é uma luta. E a Bíblia mostra esse tipo de luta para nós. Ela mostra. Só que Deus não alivia. Ele não fala, vai nessa aí que eu vou segurar a tua onda. Não. O que ele faz? Ele está com você. Ele atravessa a tempestade no barco ao seu lado. Ele passa no vale da sombra da morte, segurando pela sua mão. Ele entra nas trevas como luz, iluminando o seu caminho. Ele está sempre com você. E isso é o maior encorajamento que a gente pode ter. É fantástico você perceber e sentir a presença dele, né? Agora eu te faço uma pergunta, você é um encorajador? Do tipo assim, você fala, uau, nossa, que demais, parabéns. Ou você fala assim, puxa, isso ficou muito bom, continua assim. Ou desse jeito você vai longe, hein? Fazendo as coisas do jeito que você faz, nossa, você vai longe demais. Ou você é aquele que diz assim, pô, não fez mais que a sua obrigação, ou não está bom ainda, poderia ser melhor, você poderia melhorar. Então, às vezes você tem um filho pequeno, uma filha pequena, ou seu marido, ou sua esposa faz um prato legal de comida, né? E como que você lida com o encorajamento?
Você joga um balde de água fria ou você elogia. Não estou falando para você mentir. Não estou falando para você, pô, o negócio tá uma pilha de sal, você vai falar, nossa, isso aqui tá uma delícia. Não, não é isso. Mas como que você age? Seu filho, sua filha faz um negócio legal, ou tira uma nota na escola, tirou um 8 na escola, você fala o quê para ele? Pô, você podia ter tirado um 10, né? Pelo amor de Deus. Como é que você age? Você é um encorajador, você põe para cima ou derruba ou põe para baixo? Então, pensa nisso. A vida precisa de encorajamento. Às vezes você não consegue dar. Esses dias eu resolvi fazer um estudo aqui, eu resolvi falar sobre isso, porque eu estou enfrentando uma situação, eu não consigo levantar essa pessoa. Essa pessoa é um morador de rua que eu o vejo quase todos os dias, quando eu vou para o trabalho, quando eu vou almoçar pela Redondeza, ou às vezes quando eu estou indo embora. O cara, ele mora na rua, ele tem lá o cantinho dele, tem até uma cama, um colchão. E nesses dias passados choveu muito e estava tudo molhado, tudo molhado, molhado. E nossa, eu fiquei com aquilo mal. Conversei com a minha mulher, falei, pô, o que a gente pode fazer, né? Aí aventei algumas possibilidades, dar uma barraca para ele, comprar aquela roupa de moto, né? Ou comprar um saco de dormir. Eu falei, pô, mas eu já aprendi algumas coisas, não adianta eu chegar com alguma coisa e pumba, porque o cara fala na tua cara, não, isso aí não adianta, isso aí não adianta. E ele é uma pessoa, se você ouvir, você vai achar que ele é de boa, e ele está de boa, entendeu? Ele brinca, ele conversa, tal. Eu ajudo ele de outras formas, né? Mas eu queria que o cara não dormisse molhado, estava frio esses dias, né? Eu conversei com ele, falei, cara, e se eu te. Aí eu falei, uma barraca, o que que você. Ah, não, já tive uma barraca. Teve um cara que deu uma barraca para mim aí, gastou R$ 380 na barraca, e passou alguém, jogou uma bituca de cigarro, a barraca pegou fogo. Putz. Falei, e um saco de dormir? Ah, não, saco de dormir também não adianta, eu não vou conseguir dormir com aquilo, porque aquilo é muito quente e tal. Eu falei, cara, o que tá bom para você? Ele falou, sabe o que tá bom para mim? Se Deus me levasse. Desde os 14 anos. Numa dessas quartas-feiras, agora aí, ele vai fazer 60 anos de idade. E ele falou para mim, desde os 14 anos, eu peço para Deus me levar. Porque eu já não tinha mãe, meu pai morreu, e eu fiquei só, e eu peço então, eu não tenho alegria, não tenho motivação, não tenho nada nesse mundo. Eu só tenho duas coisas nesse mundo. A primeira é Deus, e a segunda é o meu Corinthians. Olha o que o cara falou para mim. Ainda bem que ele falou Corinthians, né? Não falou outro time, tô brincando. Mas ele não tem motivação nenhuma, não tem alegria, não tem. Embora ele seja um cara assim, alegre, você conversa com ele, é brincalhão, todo mundo conhece ele, ele está há anos ali naquele lugar. Então ele conhece todo mundo, conhece a vizinhança, conhece as pessoas que vão trabalhar, conhece todo mundo. Então você está conversando com ele, passa um, ô corintiano, ô corintiano, conversa com todo mundo e tal. Mas é um cara triste profundamente. Já tentei ajudar ele para ver se ele nem documento ele tem. Eu falei com os assistentes sociais, não, ele tem que ir. Tudo que você fala para ele, ele põe empecilho, porque talvez ele não conheça outra vida, ele quer ficar ali, né? Mas enfim, eu não sei como encorajar ele. Eu comecei a falar com ele de Deus e ele falou para mim abertamente que a primeira coisa mais importante na vida dele é Deus. Então eu oro a Deus para que Deus possa ajudá-lo, entendeu? Porque realmente é de cortar o coração. Mas o que eu pretendo mostrar para vocês nesse estudo é isso, é que Deus, ele não vai tornar a sua vida um mar de rosas, mas ele vai estar com você. Vamos pegar alguns exemplos aqui, ó. Elias era um profeta e Deus tinha algumas missões para ele. E uma das missões que ele tinha era provar que Deus é Deus.
E naquele lugar lá existia existia um deus chamado Baal. Ainda existe, o pessoal daquela região ainda adora Baal. É o senhor das moscas, vê se pode. Então tinha profetas de Baal, tinha o rei Acabe, tinha a mulher Jezabel, que adoravam esse Deus aí. E aí Deus falou para Elias, falou, vai lá e faz tal coisa. E Elias foi lá e propôs lá, vamos fazer um sacrifício aqui. Se Baal for Deus, ele vai colocar fogo aqui no sacrifício, senão Deus vai mostrar quem ele é. Aí Deus foi lá e botou fogo no sacrifício e falou, tá vendo, isso aqui é Deus. E aí ele matou 450 profetas de Baal. A mulher do rei, que colocou da vida, ameaçou ele de morte. Ele tinha mais coisas para serem feitas para Deus, mas ele ficou com medo e pegou e se mandou, fugiu, foi se esconder numa caverna aí e ficou lá naquela caverna. E Deus tinha mais coisas para ele fazer. E aí assim, Primeira Reis, capítulo 19, capítulo 4, mas ele entrou pelo deserto, caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto e pediu para si a morte, dizendo, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Então ele fugiu, recebeu essas ameaças e se mandou, foi embora. Então Deus, obviamente ele sabia onde que Elias estava, ele não repreende. Ele não foi lá, eu tinha mais coisa para você fazer, como é que você vem aqui se esconder? Você é covarde? Pô, como é que é? Não, ele vai lá, ele fala mansamente, ele permite, ele sabe das coisas, ele permite que Elias descanse, ele alimenta o profeta. O profeta adora quando ele acorda, tem um pão lá quentinho para ele comer. Da onde? No meio do nada. Deus maravilhoso, alimentando. Fala com ele de forma mansa e pergunta para ele, o que fazes aqui? E aí ele fala isso, né? Ele fala, olha, chega, eu não aguento mais, recebi uma ameaça de morte, estou fazendo coisa para o Senhor e tal. E só que Deus anima ele, tal, encoraja ele, e ele vai para essa segunda etapa aí. Mas às vezes o desânimo, esse era um homem de Deus, às vezes o desânimo não significa falta de fé, não significa que você não vai mais ter fé em Deus, não vai mais acreditar em Deus. Então isso pode ser resultado de uma batalha longa. Às vezes você está com um diagnóstico ruim, ou às vezes você perdeu seu emprego, está batalhando no emprego, você desanima, você cansa. Então, Deus, ele vai te encorajar antes de você continuar. É impressionante isso, impressionante isso. Isso eu falo para vocês de experiência. Eu já comentei aqui, a minha experiência não vale para você, a tua experiência não vale para mim, e assim. Mas é um testemunho que a gente está dando. É um testemunho. E eu digo para vocês isso. Deus, ele permite que você faça suas forças e vai te ajudar. Vai te colocar no caminho de novo. Deus, ele encoraja quando nos sentimos incapazes. Tem um texto interessante aqui de Moisés. Moisés foi um dos líderes mais maravilhosos que tem. Eu acho que eu já dei um estudo aqui sobre liderança. É uma liderança que Deus fala que vai acabar com o povo. Ele fez de Abraão uma grande nação. Ele falou, vou acabar com esse povo, que é um povo de dura cerviz, né, que não se dobra, e vou fazer de ti. E Moisés intercedeu pelo povo e tal. Mas, enfim, aqui, nesse contexto, foi quando Deus chamou Moisés. Chamou Moisés para libertar o povo. Ele falou, você vai lá libertar o meu povo e vai falar para o faraó. O povo estava sendo escravizado pelo Egito. Você vai falar para o faraó libertar meu povo. Aí Moisés ficou com medo. Ele se sentiu incapaz. Ele falou, não, olha o que ele fala aqui. Agora, portanto, Deus falando, agora, portanto, vai, eu te enviarei a Faraó para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu para ir ao Faraó tirar os israelitas do Egito?
Moisés. Depois ele fala assim, eles não vão. Aí falou assim, ó, vai falar com os anciãos também. Aí ele fala assim, quer ver, ó? Então Moisés respondeu, eles não vão acreditar em mim. Eles não acreditarão em mim, nem atenderão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Né? Ele ia falar com os anciãos do povo, falar, olha, o Senhor me apareceu e eu vou lá tirar vocês, pedir para Faraó libertar vocês. Que os caras eles não vão acreditar em mim. Quer ver que ele fala de novo aqui, ó? Ah, ele porém disse, ah, Senhor, peço-te que envie os outros, que queira enviar. Aí ele diz assim também, então Moisés disse ao Senhor, ah, Senhor, eu nunca fui bom orador, nem antes nem agora que falasse ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Alguns dizem aqui que essa questão era gagueira, pode ser que Moisés fosse gago, não sei. Mas olha que incrível, ele fala um monte, ele fala assim, olha, quem sou eu? Eles não vão acreditar, eu não sei falar direito, manda outro no meu lugar. Aí Deus responde para ele o seguinte, ó, quer ver que ele fala aqui? Fantástico, fantástico. Ele diz assim, Deus lhe respondeu, certamente eu serei contigo, e isto será um sinal de que eu te enviei. Eu serei contigo. Então ele encoraja, ele não dá dura no Moisés, fala, pô, cara, ele vai criando, por exemplo, quando ele fala que ele é pesado de boca, pesado de língua, ele confessa ou declara que ele tem vergonha, talvez, né? Ou que ele é incapaz de fazer isso. Deus fala assim, ó, vou fazer o seguinte, eu vou mandar Arão junto. Arão era o irmão de Moisés, ele vai ser tua boca. Eu vou ser a boca dele e ele vai ser a tua boca. Pronto. Resolveu. O cara estava reclamando, não consigo. Deus encorajando na boa e falou que ia mandar o irmão dele junto com ele para falar com os anciãos e para falar com o faraó. Então, às vezes você se sente incapaz, fala assim, não sou capaz disso. E Deus, ele não se baseia na nossa capacidade. Ele sabia que Moisés ia ter medo, ele sabia que Moisés tinha esse problema no falar, ele sabia que Moisés ia querer se esquivar, ele sabia de tudo isso, mas ele não se baseia na nossa capacidade. Ele se baseia no quê? Na presença dele. E você sabe, quer ver, ó, tem um texto aqui, Isaías, eu vou falar com vocês aqui. Sabe como é que é um dos nomes de Deus? Emanuel. Você sabe o que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. Ah, isso aqui está no livro de Isaías. Aconteceu cerca de 700 e poucos anos antes de Jesus nascer. Pois disse mesmo o Senhor, pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. E ele se chamará como? Emanuel. Sabe o que é Emanuel? Deus conosco. Então, de novo, Deus, ele não vai aliviar o caminho para você. Pode até tirar umas pedras, mas não vai tornar seu caminho um mar de rosas. Mas ele estará com você. Aqui, Deus conosco. E aí também, Deus, ele nos encoraja quando a gente tem que lutar contra gigantes. É um texto que tem lá em 1 Samuel, capítulo 17, vocês conhecem essa história, quando Davi luta com Golias. Davi foi enfrentar Golias. Davi tinha muita fé em Deus. E os exércitos, as pessoas que estavam ali, viram o tamanho do cara, do Golias, e viram o tamanho de Davi. Falaram, não dá. O próprio rei Saul, na época, falou, não, meu filho, você não tem como você se lutar com esse cara aí. Ó. Quero ver 1 Samuel 17:33, assim, ó. Porém, Saul disse a Davi, tu não poderás lutar contra esse filisteu, pois ainda és moço, e ele é guerreiro experiente, desde a mocidade. Aí então disse Davi a Saul, teu servo cuidava das ovelhas de seu pai, sempre que vinha um leão, um urso, e tomava um cordeiro do rebanho, eu o perseguia, eu o matava e arrancava-lhe da boca o cordeiro quando ele tentava me atacar. Eu o segurava pela barba e o feria até matá-lo. Interessante isso, né? 1 Samuel 37 fala assim, ó,
E Davi disse mais: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. O Golias era filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, o Senhor seja contigo. Então, as vitórias passadas de Davi são lembranças da fidelidade de Deus. E aqui eu quero colocar uma coisa para vocês. Eu tenho. Hoje o celular é fantástico, né? Tem tudo, tem tudo. Tem Bíblia, tem agenda, tem caderno de notas, tem planilhas, tem telefone também, tem redes sociais também, tem tudo. O celular tem tudo, tem coisa de banco, tem tudo. Bom, enfim, eu tenho um arquivo de notas que eu, que eu, que eu escrevo as coisas que Deus fez para mim. E isso é uma coisa interessante, principalmente quando você está derrubado, está desencorajado, está desanimado. Então você começa a ler as coisas que Deus fez para você. Eu ponho a data e ponho a situação. Uma vez ele me livrou de atropelamento, outra vez era uma questão de doença, outra vez era uma questão, uma batalha espiritual, outra vez era uma questão de emprego. E eu vou escrevendo o que Deus fez para mim. E isso é muito legal, porque te encoraja, levanta você. Você pega um dia e lê aquilo. Às vezes você está vendo rede social, às vezes é bobagem que você está vendo, ou alguma coisa inútil. Tudo bem, não estou dizendo para você nunca ver. Tem coisa que é engraçada, tem coisa que é legal, tem coisa que eu olho, às vezes eu chego às lágrimas. Às vezes a minha esposa fala para mim assim: você estava se acabando em algum lugar, negócio, né? Eu falei: estava chorando, porque é uma coisa emocionante, né? E você vê. Começa a anotar isso. Anota onde você quiser, no caderninho. Eu falei celular porque o celular está sempre com você. Às vezes você está num lugar na espera de alguma coisa, alguém te chamar, ou no dentista, ou no médico, numa consulta, numa fila de emprego. Você vai vendo o que Deus fez para você ao longo da sua vida. Você fala: nossa, faz tanto tempo que isso aconteceu, eu achei que foi ontem. É muito legal isso. Então, Daniel, o Davi, ele se baseia nessas lembranças para enfrentar as lutas presentes, sabia? Olha que interessante isso que ele faz. E Deus também encoraja através da sua palavra. Josué, interessante isso, porque Moisés que liderava o povo, aí Moisés morreu. Moisés acabou morrendo, e aí quem que foi liderar o povo? Foi Josué. Deus fala aqui, ó, sucedeu, tá em Josué, capítulo 1, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, e esse falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha que coisa, né? E aí, é, era uma responsabilidade. Pelo que a Bíblia diz, eram mais de 600 mil pessoas que Josué tinha que liderar. Deus prometeu uma terra, falou: agora vocês vão entrar nessa terra. Moisés chegou até a porta, não entrou. E aí foi Moisés que liderou o povo para entrar na terra. Você acha que essa atividade, essa tarefa foi tranquila? Foi suave? Não foi. Ele tinha uma grande responsabilidade pela frente. E Deus encoraja ele. Quer ver aqui, ó, Josué, olha o que Deus fala: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a teus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Moisés deu um treinamento para ele. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Olha que coisa, ele dá, além dele encorajar, ser forte, corajoso, eu estou com você, e olha, Moisés te treinou e te deu a lei. Não saia para nenhum lado, siga, porque aí
você vai dar tudo certo. E ele diz lá, ó, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Você já imaginou Deus falando isso para você? Eu me emociono até. Você já imaginou Deus falando isso para você? Não te deixarei e não te desampararei. Oh, mas espera aí, você está lendo aqui o Velho Testamento, isso não serve para nós. E João 13, que Jesus fala, estarei com vocês até o final. Está conosco. É Emmanuel, Deus conosco. É um Deus de relacionamento. É um Deus que quer se relacionar com você. Ele quer estar com você todo o tempo. E é isso aí. O maior encorajamento de todos que a gente vê aqui está lá no capítulo de João 16:33, que foi Deus próprio falou, ele falou assim, olha, essas coisas vos tenho dito, tá, em João 16:33, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, você está ao lado de uma pessoa, de um Deus, de um Pai maravilhoso, que venceu o mundo. Ele venceu, ele passou por tudo o que nós passamos, por tudo que nós passamos, e venceu o mundo. Ele passou por tentações, passou por coisas ruins, por tudo que tinha de ruim, mas ele venceu o mundo. E é isso, eu queria achar para vocês, ó, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, está em João 13, de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aí, Cristo está conosco, está do lado da gente, e a maior vitória que a gente pode ter é Cristo do nosso lado. E o maior encorajamento também. Então, se você se sentir para baixo, o mundo vai sempre, 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 sempre te mostrar motivos para desistir. Sempre. Ele vai sempre colocar empecilhos, vai sempre colocar problemas, vai sempre colocar situações que vão levar você a cogitar de desistir das coisas, mas não desista, porque Deus, ele está conosco, mas Deus sempre lembra dos motivos para a gente continuar. E é assim, o desânimo, quando a gente está com desânimo, a gente olha para o tamanho do problema, não olha que problemão que eu estou. Eu estou num problema que eu não consigo sair daqui, mas você tem que olhar para o tamanho de Deus. Qual é o tamanho de Deus diante do seu problema? O seu problema é do tamanho dessa casa. E Deus é do tamanho do seu carro? Opa, não vai dar. Aí a casa vai engolir o meu carro. Não, mas o meu problema é do tamanho dessa casa. E Deus? Ah, Deus é do tamanho do prédio aqui do lado. Ou então, tranquilo. É assim que você tem que ver as coisas, né? Para sentir o encorajamento que Deus está te dando. Pensa, faz a sua mente trabalhar. Qual o tamanho de Deus? Deus é infinito, Deus é poderoso, Deus é soberano. Ele é o Criador de todas as coisas, do céu, da terra, do universo todo. Para Ele nada é impossível. Coloca diante dele, em oração. Busca conselho. Fala, estou desanimado, estou isso, estou aquilo. Gente, era isso que eu tinha para vocês, eu tinha para falar para vocês. Eu espero que isso seja um encorajamento até lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 2, 3, por aí, ele fala que a gente recebe o encorajamento de Deus e para que a gente possa encorajar os outros também que estão derrubados. Às vezes você não consegue fazer alguma coisa, a menos fazer uma grande coisa, orar, colocar diante de Deus, que é o caso dessa pessoa que eu comentei com vocês aí, desse morador de rua. E eu peço que Deus encoraje em todos os sentidos das suas vidas e que isso possa ser uma bênção para vocês. E é no nome precioso e santo
do Filho dele que eu peço essas coisas. Amém, Senhor.